criativos e criativas! Estamos aqui em mais uma semana de vídeos e com alguns avisos para começar. Primeiro, ao longo desse vídeo você vai ouvir uma música bem baixa ou ouvir vozes. Não me responsabilizo pelo que elas vão falar, ok? Não estou ficando louca. É que eu me arrumei toda, me aprontei, quem for lá nos stories vai acompanhar a saga. E quando eu estava completamente linda, arrumada, bonitinha, o meu vizinho resolveu ouvir música. Tanto que essa musiquinha de fundo é a música dele. Até que a musiquinha não tá bacana, tá boazinha, né? Não é um funk. Se fosse um funk ia ser bem pior, né, a situação. E às vezes ele pode falar, e eu não vou cortar. Gente, por favor, tem time is money. Eu não vou cortar. Então, vai tocar o barco aí. Se entrar a voz dele, torçam pra não estar jogando videogame falando palavrão. Mas acho que não tá jogando videogame, então não vai entrar palavrão. Vai ser só a musiquinha e ele comentando alguma coisa aleatória aí vocês fiquem pra vocês, porque parece que ele tá aqui dentro de casa. Outro aviso, agora é bom. Estamos abusados, tomando avanço por todos os lugares. E agora, os vídeos daqui, tá? O Falando Francamente do YouTube, o Falando Francamente daqui e os Vamos Falar daqui estão virando aos poucos podcasts. E esses podcasts podem ser ouvidos lá no Amazon Music, no Deezer, no Spotify ou no Google Podcasts. Olha só como estão chiques. Isso. E lá, em breve, ainda não comecei a produção porque eu tô fazendo essa transição do conteúdo daqui para lá. Então tem que ter edição e tudo mais. Mas futuramente vai ter o Falando Abertamente. Isso é um conteúdo exclusivo para os podcasts. Ou seja, vai ser um tema que eu vou divulgar aqui, ou no YouTube, ou no Facebook. Vai ser divulgado os temas quando forem publicados lá. Vai ser nessa mesma linha, marketing, empreendedorismo e tudo mais, mas eu acho que vai ser algo mais factual. Ainda estou pensando na linha que eu vou seguir, mas vai ter o Falando Abertamente. Ou seja, tem um Falando Francamente lá do YouTube, tem um conteúdo daqui do Instagram, tá ok? E vai ter um conteúdo exclusivo lá do podcast. Estamos fazendo isso para você ser obrigada a nos acompanhar em todos os lugares, para saber o que tá rolando. Não, mas fizemos isso porque lá, como o conteúdo está sendo adaptado, a pessoa ouve que era algo do YouTube ou do Instagram, que era algo gravado, que era algo em vídeo. E não fica bacana. Então resolvemos fazer algo exclusivo para lá, com a linguagem de lá, com a linguagem de podcast, com a dinâmica do podcast. Então vai ser bem divertido fazer esse conteúdo. Talvez tenha até conteúdo mais de lá do que aqui, porque falar é comigo mesma. E às vezes a imagem inibe um pouco. Tem que maquiar, me arrumar e gravar áudio, não. Isso é dar o rec e mandar ver no pensamento. Mas vamos tocar o barco. Hoje o tema é empreendedorismo. Dessa semana o tema é empreendedorismo. Isso mesmo. E empreendedorismo é o ato de empreender. E empreender é sair na frente, se jogar, avançar, abrir caminho. Por exemplo, a gente já ouviu aquela frase no jornalismo. E o fulano empreendeu fuga, o bandido empreendeu fuga, ou seja, ele tomou fuga, ele avançou na fuga, ele foi na fuga. Então, empreender é isso, é avançar, abrir caminho, tomar espaço. E agora, na pandemia, muitos foram obrigados a empreender. Por quê? Muitos perderam seu emprego, seu posto de trabalho. Tanto que o Brasil é tido como um dos países com maior economia informal, porque muitos empreendedores vão para a economia informal por justamente não saber fazer todo aquele trâmite para se formalizar, sendo que o MEI veio facilitar bastante esse processo, veio diminuir bastante a quantidade de empreendedores informais, tá ok? Agora, muitos estão pelo MEI, né, pelo microempreendedor individual, e o empreendedorismo está sendo crescente nesse momento. E até para complemento de renda, tem aquelas pessoas que o salário diminuiu por causa de planos de governo, por causa de ações do Covid, e aí ele teve que complementar a renda. E o empreendedorismo foi a saída. Então, ao longo dessa semana, vamos falar de várias formas de empreendedorismo. Eu dividi a semana, assim, que eu falo semana, né, de terça a sexta, em uma metade. A primeira parte, eu vou falar de como ser empreendedorista, como ser empreendedor, como ser empreendedor, as características do empreendedor, como você ser esse cara que vai empreender.
E como sempre tem o apoio dos nossos cards aqui do lado. E aí, na outra metade da semana, eu vou falar de 2 temas ligados ao empreendedorismo, que é o empreendedorismo da mulher, que está tendo muitas mulheres que são empreendedoras, e o empreendedorismo digital, que também cresceu enormemente na pandemia. Muita gente correu para o empreendedorismo digital, e você vai entender um pouco mais o que é esse empreendedorismo digital. E tem esse da mulher. Então, a semana também é dividida assim, metade é eu explicando um pouco a teoria e a outra metade é discutindo temas. Se você gostou desse formato, deixe um comentário aqui embaixo, lá no final da semana, para eu poder entender se você está curtindo, tá ok? Mais um avisozinho. Vocês podem notar um pouco a diferença na forma de eu falar, por quê? Porque agora nossos vídeos vão virar podcasts, então eu vou tentar falar menos como vídeo e mais como áudio, visando essa galera que vai nos acompanhar via podcast. Então vai ter essa mudançazinha, vocês vão perceber. E também por causa do YouTube, então eu vou dar sempre uma modificadinha. Então só tô avisando para vocês não estranharem. Então ao longo da semana eu vou avisar e depois vai correr naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Então vamos lá. Esse tema da semana é o empreendedorismo. E empreendedorismo, a pessoa sempre quando pensa em empreender, ela pensa, será que eu vou dar conta do recado? Então aqui eu vou trazer algumas características empreendedoras. Outras, assim, e mais essa daqui e outras, eu vou colocar no card aqui do lado. Então você assiste esse vídeo e corre pro card aqui do lado, que lá vai ter todas as características que você precisa. Aqui eu só vou enfatizar as mais importantes, aquelas que fazem toda a diferença para você ser um bom empreendedor. A mais forte de todas, a principal de todas, é a visão de futuro e visão de mercado. Para você ser um bom empreendedor, você tem que ter uma visão do mercado, entender onde você está inserido, como é a sua cidade, como as pessoas consomem ou como é a internet. Você tem que ver aonde você quer lançar o seu produto, essa ideia que você teve e entender o mercado. Se você conseguir compreender o mercado, as necessidades dele, como abordar, como entrar, como vender para ele, você já está um passo à frente. Outro ponto importante é que você tem que, além de conhecer o mercado, ter uma visão de futuro. Por que a visão de futuro? Você tem que entender para onde vai esse mercado, como ele vai se desenvolver. Por exemplo, se é de uma cidade, você acha que essa cidade vai ter o tempo todo o gosto por isso, vai querer consumir isso? Então, você tem que ter essa visão de futuro do mercado, ver para onde o mercado vai, acompanhar as tendências, ver a possível crise. Por exemplo, no caso do petróleo, das entregas agora, muitas empresas de entrega, até Mercado Livre comprou uma frota de aviões para poder fazer entrega via aérea, depois que eles viram o caos que ficou com a greve dos caminhoneiros. Então, é aquela visão de futuro. Você viu uma situação, você já prevê aquela situação, você já entra no negócio sabendo que margem ele tem e para onde ele vai percorrer e até onde ele pode chegar. Então, você tendo essa visão de futuro, você já está bem na frente, porque o empreendedorismo é não só entrar no negócio, meter a cara para fazer, mas também olhar adiante, sabe? Ver adiante. Semana que vem vamos falar de inovação e muitos empreendedores vão para o lado da inovação. Então, eu recomendo semana que vem também estar ligado, tá? E essa visão de futuro é importante para justamente você saber para onde você está indo. Se esse negócio que você está se metendo, ele não vai chegar bem ali na frente e parar de ter mercado para ele, sabe? Não ter mais mercado para esse tipo de negócio. Digamos assim, é o pessoal lá no futuro, no passado, quer dizer, o pessoal lá do passado, que vendia aqueles aparelhos fixos, que tinha modelos diversos e tudo mais. Hoje em dia é meio difícil vender um aparelho físico, né? Aquele fixo. Porque hoje em dia a maioria das pessoas estão no celular. Então, digamos que alguém fala assim, eu vou criar uma loja de aparelhos telefônicos. E montou a loja sem ter essa visão do futuro, que o celular estava chegando, o celular estava ganhando mercado, deu com burro na águas. Então, é isso que você tem que ver. Você tem que ver se esse negócio que está montando, a janela que ele tem. Até quando ele vai poder durar, até quando vai ter o interesse das pessoas. Como muita gente brinca, funerária sempre vai ser um negócio perene, porque sempre vai ter gente morrendo, ok? Então, você tem que ter essa visão de futuro, para onde meu negócio vai, de onde ele vem e para onde ele vai.
Isso é muito importante para o empreendedorismo. Outra coisa que o empreendedor tem que ter é resiliência. O que é resiliência, Ana? Que muitas pessoas não sabem, por mais que essa palavra seja dita aos montes, muita gente não sabe. A resiliência é a capacidade de se moldar à realidade à sua volta. Ou seja, de você ser esticado ou comprimido, de você passar por dificuldades e se recuperar de cabeça erguida, queixinho erguido e sentindo pleno. Isso que é resiliência. E muitas pessoas não possuem a resiliência. Muitas pessoas, na primeira dificuldade, dá aquela baixada de cabeça, aquela tombada e pensa, putz, não vai dar certo. E desiste e larga de mão. Então, a resiliência é uma característica importante. Por quê? Segundo pesquisa do Sebrae, os 5 primeiros anos e os 10 primeiros anos, essas 2 janelas, primeiro a crise dos 5 e depois a crise dos 10, é o pior período para o negócio. Muitos negócios chegam até a fechar nos 5. Chega a 60% a 70% dos negócios fecham nos 5 anos. Por quê? Aparecem as dificuldades, a pessoa vai enfrentando, até que uma hora bate a fadiga e ela não aguenta mais e fecha o negócio. Se você vencer a janela dos 5, você pode andar para a janela dos 10. Se você superou dos 10, é só manter a cabeça erguida. Sabe igual aquela história? Ergue essa cabeça, bate o pé, manda essa tristeza embora e vamos tocar para frente. Isso aí, vamos esperar que o sol vai raiar e essa hora vai chegar. Então, depois dos 10 anos, tem essa confiança, essa força para seguir adiante. Então, você tem que ter essa resiliência, essa força de baixar a cabeça, pensar e seguir adiante. Agora, nessa pandemia, muita gente teve que ter essa capacidade de levantar, sacode a poeira e dar a volta por cima. Outro ponto importante é a capacidade de gerenciamento. E não só gerenciamento administrativo, como gerenciamento de sentimentos, de expectativas, porque às vezes você não vai lucrar de cara, às vezes você vai ter que montar a sua clientela, às vezes você vai se estabilizar, às vezes vai dar aquele pico de venda e do nada baixa. Então você vai ter que aprender a ter um gerenciamento emocional, de lidar com aquele cliente chato, aquela cabeça no lugar, de também lidar com os altos e baixos, também ter essa sabedoria de lidar com as adversidades, então cai lá na resiliência também esse gerenciamento, e ter um gerenciamento do negócio como um todo, entradas e saídas, ter noção de fluxo de caixa. Tem muitos cursos gratuitos na internet, alguns bem baratinhos, você pode ir lá na Udemy, até o Sebrae, procura o Sebrae da sua cidade, o site dele, do seu estado, que lá pode ter curso também, tem Senac, tem tanto lugar aqui, está dando curso de empreendedorismo, dando curso de administração de empresas para pequenos empresários, para você entender fluxo de caixa, capital de giro, essas coisas. Então, sempre correr atrás do conhecimento, que esse é um outro ponto. Sempre tem que correr atrás de conhecimento, sempre tem que estar estudando, entendendo o mercado, olhando o mundo à sua volta, vendo se há novos produtos dessa área que você está explorando. Então, estudo sempre, em qualquer área, sabe? Sempre está estudando, sempre está se aperfeiçoando. Essas são as características, tá? Outras mais vão estar lá no card aqui do lado e eu espero que ajude muito vocês. A pergunta que não quer calar, de R$1 milhão, é o que fazer para ser empreendedor? Bem, aqui no canal, na página, eu dei várias formas, várias coisinhas que vão te ajudar nesse percurso. A primeira de todas é o Canva. O Canva é uma tabelinha, você pode ir lá na playlist aqui do IGTV e procurar. O Canva, ele vai te dar uma possibilidade imensa, que é você montar uma visão do seu negócio ali numa tabelinha bem pequenininha. E ali você vai conseguir ver como você vai montar o seu negócio. Isso é o que você precisa primeiro, ter uma ideia do seu negócio. O que você vai vender? Depois se perguntar para quem você vai vender, quem é o seu público, quem é essas pessoas, elas vão comprar de você, você vai estar localizado de forma estratégica próximo delas. Você tentar pensar o seu negócio de uma forma mais ampla. Tipo, o que eu quero vender, para quem eu vou vender, aonde eu vou estar localizado, eu vou conseguir vender, eu tenho grana para investir, se eu não tenho, como é que eu vou fazer para começar o negócio? Pensar aquelas coisas básicas, aquelas coisas assim que são chatas, mas é necessário para montar o negócio, para partir
do ponto, sabe? Tudo começa no produto. Você vai ter que primeiro pensar que necessidade a minha cidade tem, ou o lugar que eu tenho, a internet ou a rede que eu tenho. Onde você tem que pensar aonde eu estou inserido, onde eu quero me inserir, o que eles precisam, como eu vou poder oferecer para eles. Por exemplo, aqui em Gramado, você tem trocentas, não estou falando brincando não, trocentas pessoas oferecendo passeio, oferecendo transfer, oferecendo city tour, oferecendo tour e tudo mais. Você tem trocentos fotógrafos fazendo foto de família, book de viagem. Tanto que eu brinco, pessoal, se você tacar uma pedra numa árvore de Gramado, cai 5 fotógrafos, 2 carinhas te oferecendo algum rodízio de fundi e uns 4 caras fazendo passeio e transfer, tá? Se você der uma pedrada numa árvore, cai isso. Pode cair mais de uma coisa, menos de outra, mas vai cair essas espécies daí da árvore. Então, como você vai se diferenciar no mercado como esse, por exemplo? Você quer entrar no mercado que é super acirrado, tem um monte de gente já fazendo, tem um monte de gente já se propondo, metendo a cara. Como é que eu vou me diferenciar nesse mercado? Como é que eu vou fazer o diferente, sair na frente? E aí é uma grande questão. Você tem que suar para encontrar o diferencial do mercado. E você tem que ter essa visão. Qual é o seu produto? Em que mercado você vai se inserir? Como você vai poder fazer para vender dentro desse mercado? Que meios de venda você vai usar? Que meios de divulgação você vai usar? É aquela parte bem chatinha, que vai entrar com as suas características. Você, lá na característica, lembra que eu falei, a primeira de todas é ter visão de mercado e visão de futuro. E na hora de fazer esse planejamento, você vai ter que ter isso, sabe? Você vai ter que ver como o mercado que você está inserido se comporta, como você vai poder se envolver nele, entrar nele, para poder, então, ficar lá e como vai ser o futuro dele. Se você não está entrando num navio que está afundando, num Titanic, sabe? Por exemplo, você entra num negócio e depois você vai ver quando está inserido lá dentro que às vezes é um mercado que já está saturado ou que está afundando ou que não tem perspectiva de crescimento, de futuro. Então, tudo isso você tem que dar uma visualizada. Outra questão que você tem que ter bem em mente é avaliar a concorrência, né, que eu já falei, e avaliar os consumidores. Se aquela tendência que eles têm não vai mudar. E como entrar em contato com eles, qual é a comunicação mais eficiente para chegar até eles. Então, tendo essa visão, você vai podendo montar o seu negócio, vai podendo... Eu nunca aconselho você chegar e meter de cara. Tipo, eu quero vender uma coisa, eu vou lá, abro uma loja e taco as coisas para dentro e começo a vender. Não. Você tem que ter esse planejamento, tem que ter essa visão. Eu sei que agora o momento, às vezes, é desesperador. Você foi demitido, você quer começar, quer pegar a grana da rescisão e já jogar no negócio, pular de cabeça. E, às vezes, essa pressa, ela com certeza é inimiga da perfeição e até te levar a prejuízos. Então, você tem que avaliar bem o mercado à sua volta. Tira uma semana para isso, sabe? Em vez de meter de cabeça, tira uma semana, avalia o mercado, avalia os seus consumidores, avalia a sua cidade, ou a rede social, ou o lugar que você vai empreender. Porque, quer queira ou quer não, empreendedorismo não é uma fórmula exata. Por mais que algumas pessoas digam que não é. Porque ela depende da vontade humana, do consumidor, que é um ser imprevisível. Pode algumas coisas ser previsível nele, mas outras nem tantas. Quantas coisas foram lançadas que a gente pensava, cara, isso não vai dar futuro, e foi um sucesso. E quantas coisas foram lançadas que a gente disse, isso vai ser um sucesso, e acabou não vendendo para ninguém. Porque o consumidor, ele tem as vontades dele, o caminho dele, e às vezes ele vai seguir o que ele quer, o destino dele. Então, você tem que estar preparado para isso, para dar com os burros na água, quebrar a cara, mas depois dar a volta por cima e sair dessa. Então, é a dica que eu dou. Vamos começar agora com a rodada de temas. Hoje eu vou falar um pouco, que eu anotei uns dados aqui, e esses dados são muito importantes para a discussão de hoje. Hoje vamos falar de empreendedorismo feminino. Então, vou jogar os dados e depois a gente vai discutindo em volta deles, ok? Vai tudo girar em volta deles, só para acender um pouco a luzinha aí dentro, ok? 16 milhões de mulheres estão no estágio inicial, ou seja, elas estão com 3,5 anos de negócio, ou seja, 16 milhões de mulheres investiram, empreenderam, e elas estão lá naquele estágiozinho, que é o de 3,5.
entendeu? Muitas ainda não chegaram nem nos 5 anos, que eu falo que é aquela idade de maturidade da marca e do negócio. 3 em cada 4 lares são chefiados por mulheres e 41% delas já têm o próprio negócio. Ou seja, se a gente for olhar no nível de Brasil, 4 lares, de 3 a 4 lares, são governados por mulheres, tem mulheres à frente e a maioria delas, 71% delas, são donas do próprio negócio, ou seja, empreenderam, tá ok? A maioria delas estão no setor de varejo e serviço e há muitas têm o maior problema, né, que é para superar, que é a autoconfiança e o medo de falhar. Muitas entram no empreendedorismo, mas ficam com aquele medo, aquela autoconfiança, né, aquele medo de não conseguir dar conta e aquele medo de falhar. Ok? Aí os dados que eu queria trazer. E vamos agora ao debate. Bem, muitas mulheres, assim como eu, porque hoje em dia eu sou uma empreendedora, né? Na verdade, muitas vezes eu já fui empreendedora X3. Ela começou em 2010, mas eu tinha uma outra empresa que era a Total Production, que era lá em Belém, né, a cidade onde eu nasci. E aí quando eu mudei para Altamira, por causa do Xingu, eu botei o X e meu número da sorte é o 3. Então, tudo na minha vida gira em torno desse número, tanto que eu nasci no dia 6/6 de 1983, às 9 horas da noite e 3 minutos no Hospital da Ordem Terceira, ou seja, tudo é múltiplo de 3. Então, 3 virou virou meu número, assim, de amor cabalístico. E eu trouxe ele para X3, por isso que é o X do Xingu, que é onde foi que a minha empresa nasceu, e o 13, sem contar que X é um fator que você nunca entende direito, é um fator oculto, é um fator indeterminado. E eu quero isso, eu não quero algo determinado, que você chega e bota numa caixinha. A minha empresa eu quero pensar fora da caixinha, fora dos limites, então é o fator X. X ao cubo. Entendeu? Todas essas brincadeiras. E eu fui empurrada para o empreendedorismo por justamente o mercado formal. Meu sonho, juro, gente, não é brincadeira. Meu sonho era trabalhar de carteira assinada. Por quê? Eu sou da área criativa, sou da área da criação. E essa parte burocrática não é muito da minha cabeça, mas eu fui empurrada para lá por causa disso. Aí você está perguntando, Ana, por que você está contando essa história toda? Por quê? Eu vou falar dela mais não falando francamente, mas eu tive que dar essa pincelada porque muitas mulheres que estão nesse 71% das mulheres que estão morando, que chefiam de 3 a cada 4 lares do Brasil, foram empurradas para isso também, porque o mercado formal, a carteira assinada, não aceitou ela. Ou não aceitou, ou não deu o reconhecimento, ou não deu a retorno financeiro, ou não foi satisfatório, não teve alguma boa relação, e isso a empurrou para o empreendedorismo. Sem contar que a mulher tem uma criatividade, uma resiliência, todas aquelas características que eu falei, é quase produto de fábrica. Ela é daquelas pessoas que estica, que verga, mas não quebra. Então, muitas delas estão no empreendedorismo feminino, e muitas vezes a empresa é do marido, e assim, estão trabalhando lá na empresa, o marido e a mulher, mas a dona é a mulher. Ela que foi lá, ela que abriu a empresa, ela que empreendeu, e aí o marido, a filha, o filho, toda aquela família viu que o negócio deu certo e começaram a entrar no negócio para ajudar. Eu já vi muitos casos de chegar lá e a mãe tá ajudando a filha e a mãe falar, não, a minha filha abriu esse negócio, começou a dar certo, começou a dar movimento, eu vim para cá ajudar. Ou do marido falar, eu vim para cá ajudar. Então, sempre a mulher que vai lá na frente, abre o caminho e o resto da família vai sendo levada de carona com aquilo, tá? Levada de bojo com aquilo. Por exemplo, já na minha família tinha uma história diferente. Meu pai foi demitido e ele resolveu abrir um negócio. E a minha mãe estava desempregada nessa época. Então, ele meio que arrastou com esse lance de empreender. Ele acabou matando 2 coelhos numa cajadada só. Resolveu o problema dele, que foi desempregado, e resolveu o problema da minha mãe, que estava desempregada. Muitas mulheres também vão para o empreendedorismo por causa da flexibilidade. Que muitas vezes o negócio, como viu lá em varejos e serviços, esses serviços e essa parte do varejo, muitas vezes é entrega de quentinha, é conserto de roupa, é assessoria, consultoria, como é o meu caso. São áreas que ela pode ficar em casa. E hoje, vocês sabem, a economia está puxado, tá complicado.
Então, ela ficando em casa, ela já não paga uma babá, porque ela mesma cuida das crianças, dos filhos, enquanto está lá trabalhando. Ela já diminui uma faxineira, porque às vezes ela mesma lá tá limpando a casa, entre uma coisa e outra, ela faz quentinha. Enquanto a panela tá ali no fogo cozinhando alguma comida da quentinha dela, ela já tá ali passando um pano, passando uma vassoura, um aspirador, cuidando de olho nas crianças, e só aí ela já cortou uns bons gastos da vida dela. E também essa coisa do custo, né, do se deslocar. Muita gente está vindo. E agora, no período da pandemia, que teve tal do home office, as mulheres já estavam lá dentro. Tipo, as empreendedoras, muitas delas trabalham em casa. Você pode olhar, algumas empreendedoras têm o seu negócio fixo, com ponto fixo, mas a maioria migrou para o empreendedorismo por causa disso, para ficar perto do filho, da filha, para poder cuidar da casa, para poder ter essa flexibilidade. E então é um mercado que abraçou a mulher para as necessidades que ela tinha, para essa necessidade de ter que... E também, digamos assim, o mercado formal, a discriminação, que eu vou falar disso lá no Falando Francamente, expulsou ela e o empreendedorismo acolheu, sabe? Então, é um tema que eu tinha que trazer isso, que são muitas... para abrir os olhos, que aqui no meu Instagram eu abro espaço muito para empreendedoras femininas, adoro falar com elas, eu troco muita ideia no direct e nos stories e por comentários, apoio muitas, sabe? Eu conheço muitas mulheres fortes, maravilhosas, que abriram seu negócio, que estão aí tocando pra frente, e é muito bacana isso. E elas sempre vão ter espaço aqui. Meninas, sempre vocês vão ter espaço aqui, tá? No futuro eu tô até pensando em anunciar algumas de vocês aqui nos meus stories, sabe? Gratuitamente, ir lá, anunciar, compartilhar com meus seguidores, porque, cara, ser empreendedora e mulher no Brasil, às vezes, desculpa o palavrão, é foda. Eu não vou botar pi, eu não vou tirar pi, porque eu sei a dificuldade que é. Eu sei a dificuldade que é, cara. Então, eu vou tentar fazer algo por vocês, porque eu tô na pele, eu sinto que é, e temos que ter sororidade, que é compartilhar com as outras mulheres e ajudar outras mulheres, ok? Estamos aqui com o nosso último tema dessa série sobre empreendedorismo e vamos falar sobre, tô pulando aqui, mas eu sei o que eu vou falar, é empreendedorismo digital. E os dados, assim como o empreendedorismo feminino, eu trouxe aqui no papel anotadinho, tá? Porque eu vou falar esses dados e em cima deles nós vamos debater. Eu gostei desse formato, muito interessante. 126,9 milhões, guardem isso, milhões de brasileiros utilizam a internet. É um mercado que você tem para atingir. A maioria das pessoas faz empreendimento digital, né? Vão para o empreendimento digital porque tem o menor custo, flexibilidade, o consumidor vem até você, vende de qualquer lugar, atuação livre e alta lucratividade. Aí você perguntando, por que alta lucratividade? Ele pode oferecer alta lucratividade, porque aí você muitas vezes só empreende digitalmente, não precisa ter um ponto fixo, físico, sabe? Aquele ponto que você paga aluguel, paga luz, paga cafezinho, paga água, compra mobília. Você não precisa desse investimento. Eu conheço muitas pessoas que fazem venda online, venda através do Instagram, sem ter loja virtual, sem ter e-commerce. Aqui pelo Instagram mesmo faz a sua venda, pelo Facebook faz a sua venda. Então tem muita gente que faz a sua venda online e armazena as coisas na sua casa, tem lá um quartinho onde guarda as coisas, onde organiza as coisas, onde coloca tudo lá. Então por isso que tem essa alta lucratividade, que você elimina muitos custos, muitos gastos, então a forma de manutenção é bem mais baixa. Então como essa manutenção é mais baixa, você vende produto pelo mesmo preço das outras pessoas que estão aí no mercado físico, então a sua janela de lucro é um pouquinho maior, ok? Por isso que falaram alta lucratividade. Bem, o mercado, né, o empreendedorismo digital, vamos lá só fazer um startzinho, ele pode estar abrangendo tudo, essa galera do e-commerce, a galera da venda, a galera que vende curso, a galera que vende infoprodutos. O que é infoproduto? É um curso, é um livro digital, é uma aula virtual, tudo isso são infoprodutos. Também tem o do mercado de afiliados, que agora o Hotmart explodiu isso para cima.
Explodiu mesmo. Foi uma coisa assim louca. O afiliados é você só vender o curso do alheio e ganhar uma porcentagem em cima. É igual aquela história que tinha antigamente que ainda tem, né, mas... que é o cara que vai de porta em porta vendendo livrinho, vendendo Bíblia e ganha em cima. Então, esse cara, o afiliado, ele é mais ou menos isso. Ele sai nas redes sociais, promovendo seu curso, promovendo seu produto. E cada pessoa que se inscreve, ele ganha uma parte, ganha uma graninha ali em cima. Então, tem várias formas de empreender. Às vezes, esse canal aqui, como eu faço, pode ser uma vitrine do que você sabe, do que você conhece, para as pessoas poderem ver e contratar você para dar uma palestra, uma consultoria ou uma aula. Então, aqui tem um universo de possibilidades. Eu falo assim, que você pode explorar o mundo aqui, porque o mundo está aos seus pés, está à sua disposição, ao toque do seu dedo. Então, só é você saber como você explorar esse mundo. E muitos empreendedores digitais estão ficando só aqui, na plataforma digital. Aí não confundam digital influencer com empreendedor digital. Porque a digital influencer, ela aproveita o momento, aquela ondinha, aquela coisa. Ela não vende um produto em si. Muitas pessoas podem agora vir aqui dar uma tacada em mim falando assim, não, mas ela é um produto. Sim, mas ela não vende um serviço, um produto físico, entendeu? É meio difícil de dividir isso aí, mas eles têm a categoria deles e empreendedorismo é outro viés. Aqui é quase uma vitrine do empreendedor. Essa crise fez com que muitos empreendedores físicos se recolhessem e passassem para o meio virtual, ou seja, abandonassem as lojas físicas ou a loja física e passassem exclusivamente para o virtual. Muitos profissionais também, por exemplo, muitos psicólogos deixaram de dar a sua consulta presencialmente, que só passaram para o meio virtual. E agora já tem vários aplicativos, tem até um aplicativo que é só para psicólogo. Você tá com problema, entra no aplicativo, ele te arranja da racha da terra e coloca na tua frente, em contato contigo para conversar contigo. Então, o empreendedorismo digital ele tem novas ferramentas, milhares de ferramentas. Por exemplo, eu entrei em algumas, mas eu não fiquei lá porque era surreal o negócio. Tem umas ferramentas que era de freelancer, para te fazer uns trabalhos. Entrava alguém lá, eu quero um cartão de visita. Você dava o preço, aí rolava tipo um leilão e aquele que eu tinha um preço mais baixo, a pessoa pegava o serviço. Então foi por isso que eu pulei fora, que tinha gente cobrando às vezes 20, 10 reais para fazer a arte de um cartão de visita. Ou para manter uma rede social, cobrava de 10 reais por dia. E não podia esperar um serviço bom de uma pessoa dessa. Porque 10 reais por dia, só edição de foto, criar um texto, criar e tudo mais. Tinha gente cobrando 5 reais por foto para pôr no Instagram, no Facebook, na manutenção de páginas. E não, é ridículo. É uma coisa assim fora do real. E eu saí por isso, porque tinha umas concorrências lá, tinha gente assim que... Bom, na verdade, olhar o preço lá para baixo. Tem um aplicativo, que agora eu esqueci o nome, que é de aulas virtuais, entendeu? Você é um professor de matemática, de biologia, de história, quer dar o reforço, você vai lá nesse aplicativo de reforço e dá um reforço escolar de casa. Isso é empreendedorismo digital também. Então, tem várias ferramentas para você ser empreendedor digital. Você só tem que saber como se jogar e qual escolher para poder trabalhar, ok? Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Vá lá, explore esses, deixa eu dar a cola de novo, explore esses dos 126,9 milhões de brasileiros que estão aí para você vender o seu produto, ok? Tchauzinho. Tchau, tchau. Se você tem uma pergunta, opinião, sugestão de pauta e até oração, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se não gostou, dá o dislike, eu deixo. Ah, e outra coisa, compartilha, manda para os amigos, manda para a família. Viu que esse tema combina com alguém? Manda para ele. Ah, e outra coisa, hein? Bota numa playlist, vai que queira assistir depois. E segue a gente lá no Instagram, @x3marketingdigital. Eu vou ficando por aqui. Obrigada. Valeu!